público pelo grego Marinates. Aumenta. Vasco emite nota explicando o andamento das negociações aí da Vasco SAF. Outros investidores se movimentam no bastidor para poder comprar a Vasco SAF. Vasco que segue aí na luta e no mercado para poder apresentar um novo treinador e também reforços para 2025. Além do que, o Vasco da Gama se prepara aí para o jogo final da temporada contra a equipe do Cuiabá. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí sobre esses assuntos. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Coloquem muito a atenção na hora que a gente for falar aqui do investidor, porque a gente tem atualizações para poder passar para vocês vindas aí do Vasco da Gama. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Cuiabá. Ontem houve o desfecho de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Agora só resta uma rodada aí, meus amigos. Vasco vai a campo lá na Arena Pantanal contra a equipe do Cuiabá. É importante o Vasco acabar ali na nona colocação, porque o Vasco teve uma premiação mais alta e o Vasco já entraria na terceira fase aí da Copa do Brasil. Isso é muito bom no ano que a gente vai ter um calendário muito corrido por conta do Mundial de Clubes aí da FIFA, tá? O Felipe preparando o time do Vasco da Gama ali com dois desfalques, né? Os dois laterais titulares não vão para o jogo, ganharam férias aí, tomaram o terceiro cartão amarelo, o Piton e também o PH. Sendo assim, meus amigos, o Vasco da Gama deve colocar aí, ó, o Puma Rodrigues no lugar do PH e o Leandrinho no lugar do Piton. Bom, vamos falar aqui sobre essa situação de investidor. Ontem, o Vasco da Gama emitiu uma nota até muito óbvia, certo? O Pedrinho veio a público para poder dizer que o Vasco da Gama não tem preferência por investidor e que não tem proposta formalizada. Isso é uma coisa muito óbvia. Se você está com 4 investidores aí em conversação, o Pedrinho vai vir a público, logicamente, para falar: eu prefiro este ou aquele. Porque no momento aí que ele dá preferência, aquele que quer investir vai recuar. Então, é muito óbvio, e teve muita gente ontem fazendo alarde por conta disso. Mas é claro, imagina, você está conversando com duas mulheres ali, você está em fase de conhecimento. Se você está conhecendo, você tem uma preferência, certo? Só que ele não quis expor essa situação por questão aí estratégica. E aí vem a grande questão aí, certo? O pessoal fez muito alarde ontem por conta de proposta. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que é uma coisa que é muito óbvia. O Vasco passa por uma recuperação judicial, certo? O Vasco está entendendo ainda qual é o valor da sua dívida para quantificar o valor da SAF. Perfeito? O Vasco está conversando aí com 495 credores. Esse processo ainda não acabou, certo? Talvez nem acabe esse ano
conta aí do recesso que a gente vai ter de final de ano, mas o Vasco vai ter um abatimento aí na sua dívida, que hoje é de 1,2 bi. Agora, fato é que existe um clamor público muito grande para que o Grego seja o novo dono aí da Vasco SAF. Inclusive, os muros de São Januário amanheceram aí pichados com a torcida pedindo o Grego. Isso eu sou contra. Isso é coisa de VAR mongol, pichar um muro de São Januário. Mas, assim, diante daquilo que a gente tem, tá? E é importante os vascaínos debater, sim. É claro que o melhor investidor que se tem aí é o Magnati. Aliás, alguns investidores não era nem para estar nessa lista. Não era nem para estar nessa lista. Alguns deles não era nem para o Vasco estar cogitando a possibilidade de conversações como é esse italiano. Então, são coisas que a gente precisa denunciar, porque se o Vasco traz esse italiano, é o Josh Wand 2.0, vai dar merda. Porque esse cara aí não teve sucesso em lugar nenhum. É um novo Josh Wand, entendeu? Esse cara, porra, vendeu o Leeds United, não deu conta do recado, jogou a Sampdoria na segunda divisão. Esse cara é um aventureiro, é um paraquedista, perfeito? O Vasco não era nem para estar cogitando trazer esse cara para cá. Outra situação. Então, está se falando muito aí de árabe, tá? Mas não é o emir do Catar, é o amigo do Felipe. Amigo, pô, isso não pega bem o amigo do Felipe, tá? O amigo vai vender para o amigo do Felipe, isso não pega bem. Então a gente tem um cara, porra, a gente tem que falar, é notícia, que é o Magnati. Um cara aí que está trabalhando com o Edu Gaspar, que é um dos melhores executivos de futebol do mundo. Um cara que quem está intermediando, ele que é um representante dele aqui no Brasil, ele deu procuração nada mais, nada menos do que para o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do ramo. Amigo, alguém tem dúvida quem é o melhor? Tá? E diante dessas circunstâncias, vocês acham que o Pedrinho não sabe aquilo que é melhor, aquilo que é pior para o Vasco? Agora, se o Pedrinho não fechar aí com esse Grego, diante das opções que a gente tem hoje, é muita burrice, tá? Vocês não gostam que eu fale do Pedrinho, mas é muita burrice. Situação aqui do treinador, rapidinho, ó. Renato Portaluppi. O Vasco está tentando o Renato, tá? O Vasco ainda não bateu o martelo com relação ao Caixinha, porque o Vasco tem grande expectativa para trazer o Renato. Trazendo o Renato aí, o Vasco fica em outro nível, perfeito. Vamos ver se vai dar tudo certo. O Renato vai anunciar aí o destino dele no domingo, perfeito. Ele não vai ficar no Grêmio. O Vasco está aguardando aí o desfecho do Campeonato Brasileiro para ir atrás do Renato. Mas por isso que o Vasco ainda não fechou com o Caixinha, tá? O Caixinha está ali no segundo plano ali. E o seguinte, tá? Vários nomes aí de reforços pintando já para o ano que vem, como essa situação que eu trouxe aqui, e o BTB Esportes também trouxe do Canóbio. E vocês podem ter certeza, tá? O Magnati chegando aqui, ele não vai brincar de fazer futebol, não, de fazer casinha, não. Ele vai chegar ali para fazer o Vasco da Gama forte. Na mão, gente, do Marcelo Santana, não tem como ficar. O que você prefere? É o Vasco sendo tocado pelo Marcelo Santana e pelo Pedrinho, ou o Vasco sendo tocado aí pelo Edu Gaspar porra, pelo Juliano Bertolucci montando o time do Vasco? Hoje o Vasco tem alguma coisa melhor do que essa, concreta?
tem. Desculpa, não tem. Certo? Então, essas foram as notícias aí do Vasco. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.